Olá pessoal, você tem aquela foto que você vê assim, poxa, se ela tivesse um outro fundo ficaria bem melhor. É o caso dessa foto aí, mas extraí-la e colocá-la em um outro fundo seria muito complicado. Bem, eu sou Adilson Andrade e nesta videoaula eu vou mostrar a vocês como selecioná-la, como criar uma máscara para selecionar, como utilizar a ferramenta de seleção rápida para selecionar a imagem e como refinar esta seleção utilizando um pincel. Vamos aprender também como transformar esse pincel. E uma imagem que vai começar assim, depois vai ficar assim e finalmente assim. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Vamos começar. Nós temos essa imagem muito complicada de selecionar e tirar esse fundo e colocar um fundo diferente. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou selecionando. Quando eu tiver alguma coisa para falar sobre as ferramentas, eu paro e falo. Quando eu estiver selecionando, eu vou acelerar a filmagem. Vocês vão perceber o que é que está acontecendo. Eu paro quando tiver alguma coisa para falar. A princípio, eu vou utilizar a ferramenta de seleção rápida. E eu começo selecionando a parte maior. Tem. E depois eu parto para as partes menores, para os detalhes. Veja, numa situação dessa aqui, eu seguro em Alt, o cursor fica aqui um menos, eu passo menos aqui, como se estivesse dizendo no Photoshop, essa parte não. E ele vai e me dá uma seleção que talvez eu aceite. Vou aproximar bem. Chegar nessa parte aqui também. E vou dizer não. Eu estou aqui procurando todas as brechinhas onde a seleção não acertou e estou tentando refinar aqui, fazendo a nova seleção. Bem, a seleção já está quase feita, falta agora refinar. Nós vamos fazer dois processos de refinamento. Eu vou criar logo uma máscara. E nós vamos em Máscara, Refinar Máscara. Vamos fazer logo o refinamento aqui. Para ver, eu vou colocar com preto para ficar com todo o fundo. E vamos ver o que é que nós vamos conseguir. Eu vou pedir um raio inteligente. Pedir um raio inteligente de 10, 13, coloquei aqui, ficou muito. Bem, eu acho que aqui ele ficou bem legal.
eu vou clicar em OK. A máscara foi refinada. Agora vamos dar uma olhada bem de perto para a gente ver o que é que aconteceu aqui. Alguns lugares não foram selecionados, como por exemplo esse lugar aqui. O que é que nós vamos fazer? Já que nós temos uma máscara preta, o que está passando está em branco. Eu vou pintar com preto no pincel. Vou colocar um pincel bem pequeno, preto. E se eu tentar pintar aqui, o que é que vai acontecer? Essa forma redonda não vai entrar com perfeição aqui nesses cantinhos. Então, eu vou mudar a forma do pincel. Veja o que é que eu estou fazendo. Eu estou transformando o pincel em achatado e eu vou colocar mais ou menos na direção da fresta. Então, eu venho aqui, aumento um pouquinho e vou pintando. Quando chegar a um lugar assim bem apertado, eu diminuo. E aí, ó, o pincel entra tranquilamente, se adequando à forma do lugar. Outro lugar aqui. Mais um outro lugar. Mais um outro lugar aqui. Quando eu termino de fazer a seleção toda, eu, eu vou deixar o pincel de novo na forma dele normal. Pronto. Está aqui o pincel normal. Nós temos a seleção, eu vou segurar em Ctrl, vou clicar na máscara. Veja, essa é a seleção que nós temos. E sem imagem. Vamos ver se ela funciona em um fundo diferente. Já colocamos ela aqui em um fundo diferente e vamos dar uma aproximada para a gente ver o que é que acontece aqui. Acho que dá para vocês observarem daí. Existe uma bordazinha ao redor das fitas aqui. Eu vou clicar na máscara, venho em Filtro, Outros, Mínimo e coloco o raio para 1. Veja que desapareceu a borda. Vamos ver. Olha como estava. Antes, depois. Antes, depois. Com o filtro mínimo. Vou dar OK, vou aceitar. E agora eu tenho a imagem dessa forma. Ainda vou subir mais para que ele fique bem no centro da imagem. Vou pressionar Ctrl Shift Alt e E para criar uma camada com tudo junto, já com esse fundo. E venho na camada de preto e branco. E aí eu brinco de fazer preto e branco com a imagem. Agora vou utilizar o pincel de superexposição e vou queimar mais essa zona aqui. Crio uma camada de curvas. Escureço mais ainda as partes mais escuras.
Houve estouro aqui, eu não gostei. Eu venho com um pincel. Venho com um pincel preto em 50% e dou uma recuperada onde houve estouro. Para ter meus detalhes de volta, mas eu deixo a imagem desse jeito aqui. Bem, pessoal, essa é a imagem final. Nós começamos com ela assim e estamos agora com ela assim. Vocês viram as técnicas não muito difíceis que nós utilizamos para retirá-la do fundo. Foi utilizada a ferramenta de seleção rápida e o pincel para pintar a máscara. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique aí em gostei. Assine o nosso canal, é importantíssimo que você assine o nosso canal. Eu sou Adilson Andrade e até a próxima.